Meus irmãos, que privilégio podermos estar aqui juntos adorando ao Senhor. Que privilégio podermos entoar louvores com a liberdade que temos para cultuar ao Senhor nesse lugar. Que bom podermos estar juntos. A congregação reunida, o Senhor no meio dela e nós aqui adorando. Nós vamos ter a oportunidade agora de ouvir a palavra do Senhor. Quando a palavra do Senhor é lida, a boca do Senhor então fala aos nossos corações. Que nós possamos, em tudo, adorar, ouvindo, atendendo, apreendendo a palavra que o Senhor tem para nós, que o Senhor reservou para nós nessa noite. Nós vamos ter o privilégio de receber aqui o pastor Sivaldo. Tive o prazer de tê-lo como professor de pregação no seminário, também tem assim instruído o Denilson. O Denilson estava um pouco antes de começarmos o culto, negociando ali pontos da prova, alguma coisa assim, pelo que eu percebi. E nós vamos ter o privilégio agora de podermos ouvir a palavra do Senhor através do pastor Sivaldo. Graça e paz, irmãos. Uma alegria enorme estar com os queridos mais uma vez. Fico feliz por estar vendo a igreja bonita, cheia novamente, depois de 2 anos em meio a uma pandemia. Louvo ao Senhor por isso. Quer dizer que Denilson não estava negociando ponto não, porque ele prega direitinho. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no 2º livro de Samuel. Nós vamos fazer a leitura dos primeiros versículos do capítulo de número 3. Nós vamos ler do versículo de número 2 ao versículo de número 5. Mas eu gostaria que os irmãos mantivessem suas Bíblias abertas, porque nós vamos percorrer outros capítulos desse livro. Enquanto os irmãos abrem e encontram o texto, deixe-me agradecer ao conselho dessa igreja, na pessoa do pastor Petrônio, pelo convite. Me senti muito honrado e feliz por estar aqui com os irmãos mais uma vez e principalmente por compartilharmos do assunto que nós vamos trabalhar hoje à noite, um assunto extremamente vital para a Igreja de Cristo. Nos diz assim o texto de 2 Samuel, capítulo número 3, versículo número 2 ao versículo número 5. Em Hebrom nasceram filhos a Davi. O primogênito foi Aminon, de Ainoã, a Jezreíta. O segundo, Quileabe, de Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Jesu. O quarto, Adonias, filho de Ragite. O quinto, Cefatias, filho de Abital. O sexto, Itreão, de Egla, mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. Vamos orar? Gostaria de convidar as crianças a virem aqui à frente, para que nós possamos orar? Vamos orar. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de nos reunirmos nesse instante ao redor da Tua Palavra. Que bom é saber que o Senhor fala conosco e nos orienta ainda hoje. Que bom é saber, Senhor, que temos o mesmo Espírito que inspirou os Teus servos, os profetas, lá no passado, habitando em nossos corações hoje. Te pedimos ao Senhor graça e misericórdia, que o Senhor abra a nossa mente e o nosso coração para entendermos a Tua Palavra e aplicarmos em nossa vida. O mesmo te pedimos ao Senhor por esses pequenos que estarão agora, Senhor, sendo instruídos pela Tua Palavra. Dá sabedoria, Senhor, a cada um dos irmãos que estará à frente da instrução desses pequenos, que eles sejam competentes na administração da sua palavra, que o coração desses pequenos seja também igualmente abençoado e sejam assim, Senhor, fortalecidos na fé no Senhor Jesus Cristo. É no nome de Cristo, Teu Filho amado, que nós te rogamos isso. Amém. Meu filho vai ter nome de santo, quero um nome mais bonito. Vocês conhecem essa música? 1980, Renato Russo escreveu essa música em homenagem a uma amiga dele, que saltou do 5º andar de um prédio no Distrito Federal, depois de uma discussão com os pais. É assim que a música começa. Essa música triste revela ao mesmo tempo a doçura que é a paternidade, momentos especiais que a gente vive, mas também descreve os momentos difíceis da paternidade. E como é complicado viver essa relação entre pai e filho, e como isso é difícil, viver essas duas gerações tão diferentes, tendo que uma conviver com a outra.
E a cada dia que passa, meus irmãos, parece que se torna ainda mais difícil. Parece que a próxima geração é ainda mais complicada do que a anterior. E a gente não consegue se entender direito, e a gente fica se debatendo, porque no final das contas, assim como disse a música, nós estamos tentando aprender também no meio do processo. Não é fácil criar filhos. A gente já não nasceu com um manual na mão, a gente vai tentando se virar como pode, tentando de alguma maneira deixar alguma impressão na mente deles que sirva para o futuro. Mas a grande questão que nós levantamos hoje é que, de alguma forma, os novos métodos utilizados para a criação de filhos hoje, parece que não estão produzindo os efeitos que a gente esperaria que produzissem. Quem é da geração mais antiga, que tem mais de 40 como eu, viveu momentos difíceis, momentos de muita escassez, de muitos apertos, de muitas dificuldades, muita instabilidade e, principalmente, pais bem duros. A maioria de nós viveu em meio a famílias onde a regra era fechada e não tinha muito espaço para negociação. A gente, de repente, pensou, eu vou fazer melhor para meus filhos, eu vou ser mais esperto. E a gente fez um monte de besteira a partir disso. Nós começamos a achar que o nosso método poderia ser melhor, e, de repente, o método de amar os filhos se tornou ainda mais bonito. Só que, queridos, amar os filhos nem sempre é da maneira correta como nós fazemos. Nós precisamos compreender que a escolha de um nome para um filho é uma expressão de amor fantástica. Nós escolhemos sempre os nomes mais bonitos, aqueles que nós mais gostamos, aquele que nós achamos que vai ser uma expressão do futuro deles. Mas, no final das contas, esse nosso desejo em escolher os nomes para os filhos, que sejam nomes bonitos, expressão de amor, se não for atrelada a uma boa disciplina e uma boa educação em casa, não importa se o nome do menino é bonito. A vida dele será difícil, a vida dele será uma desgraça. Então, queridos, mesmo que nós tentemos hoje demonstrar amor do nosso jeito, escolhendo nomes bonitos para os filhos, tentando criá-los com muito carinho, com muito amor, coisa que de repente você acha que não teve na sua infância, nós não podemos nos esquecer que o Senhor nos orienta também à disciplina, e que a ausência de disciplina traz tanta destruição para dentro de casa, a ponto que não tem amor no mundo que cubra os efeitos da ausência da disciplina dentro do lar. O texto que nós acabamos de ler, e a partir de aqui, do que nós vamos ver, nos mostra exatamente essa situação, onde o amor de um pai para com os filhos não foi o suficiente para levá-lo a disciplinar, e por conta disso trouxe destruição para dentro da sua casa. O texto que nós lemos, meus irmãos, é o momento que Davi começa a ter um pouco de paz. Foram 10 anos sendo perseguido por Saul. Mesmo já ungido rei, ainda na sua adolescência, por Samuel, Davi foi perseguido por Saul e teve que fugir para vários lugares, entre erros e acertos que ele cometeu. Finalmente o Senhor resolveu encerrar os sofrimentos de Davi. Com a morte de Saul, infelizmente com a morte de Jonatas junto, Davi agora conseguiu encontrar um descanso, volta do exílio e se aloja na cidade de Hebrom, uma cidade de Judá, uma cidade levita. Dentro da cidade de Hebrom, inicia-se um reinado ainda limitado, somente para a tribo de Judá. Só mais tarde, no capítulo número 5, é que esse reinado vai se expandir para todo Israel, porque, ao mesmo tempo, Isbosete, filho de Saul, está reinando em todas as outras tribos, debaixo do comando de um homem chamado Abner. Mas Davi, agora em Hebrom, já experimenta um pouco de paz, pelo menos ele não tem mais Saul em seu encalço. Ele, durante todo esse período, se casou algumas vezes. E aí, o capítulo de número 3, versículos de 2 em diante, dá uma pausa em contar a história, para mostrar que Davi agora tem uma família estruturada. Ele casou-se com várias mulheres, e teve filhos com essas mulheres. E esses filhos nasceram durante esse período de paz que ele teve na região de Hebrom. O texto nos traz o relato, meus irmãos, de pelo menos uns 6 filhos. Ele vai ter outros filhos, mas dentre esses filhos, a metade deles, nós nem sequer sabemos quem é. Por exemplo, se você olhar aí no seu texto, vai ter o nome de um chamado Quiliabe, no versículo de número 3, vai ter lá no versículo número 4, um Cefatias, e no versículo 5 vai ter um Itrião. Nós não sabemos quem são esses homens, porque a Bíblia não se preocupa muito em falar sobre eles. Ou eles morreram ainda enquanto criança, e por isso mesmo não existe nenhuma referência quanto a eles no restante do texto,
ou eles eram pessoas apagadas na história, que não tiveram muita importância e que por isso mesmo não serão destacados. Mas o texto destaca pelo menos 3 nomes aqui. E Davi era um especialista em escolher nomes bonitos para filhos. Eu sei que você pode achar que um ou outro não seja, mas os nomes deles são fantásticos, o que mostra o tamanho do amor que Davi tinha por esses filhos, de como ele os amava. Mas nós vimos aqui, meus irmãos, numa sequência de criação de filhos desmantelados. Desde Eli, lá em 1 Samuel, os filhos de Eli eram filhos de Belial, eram homens ímpios que foram criados por um homem santo, que era um sacerdote, mas que no final das contas, por não ter disciplina, destruiu a própria casa e acabou-se o sacerdócio na família de Eli. Não só isso, nós vamos ter Samuel, um homem santo de Deus, um profeta do Senhor. Os filhos também não andaram nos caminhos do Senhor, também foi um desmantelo. No final das contas, o próprio Israel pede um rei, porque não quer que os filhos de Samuel andem nos caminhos do Senhor, e andem nos caminhos de comandar Israel, porque não andam nos caminhos do Senhor. E quando nós chegamos aqui, nós temos o mesmo resultado. Nós temos 3 filhos conhecidos de Davi, e os 3 filhos de Davi, meus irmãos, apontam para os perigos de negligenciarmos a disciplina. Pelo menos 3 perigos, um perigo para cada filho aqui. O primeiro perigo, meus irmãos, é de criarmos filhos inconsequentes. Pula comigo pro capítulo 13 de 2 Samuel, e o texto vai falar de um homem chamado Amnon. Amnon, meus irmãos, é o primeiro filho de Davi. O texto já nos disse isso aqui no versículo de número 2. Diz que ele é o primogênito, filho de uma jezreíta chamada Ainoã. Primeiro filho de Davi. E Davi escolheu o nome a dedo. Amnon significa aquele que é fiel, ou aquele que é confiável, aquele que é digno de confiança. Que nome mais bonito para dar para aquele que iria substituir o rei. O próximo rei de Israel deveria ser o confiável, o digno de confiança. Mas quando nós chegamos no capítulo 13, meus irmãos, acontece um desastre. Porque o texto nos diz, no versículo número 1, que Amnon se apaixonou por uma moça. Na verdade, ele se apaixonou por uma moça chamada Tamar. E Tamar, o texto nos diz que ela era muito bonita. Mas Tamar, meus irmãos, era, na verdade, filha de Davi, era meio-irmã de Absalão. Ela era irmã de Amnon. Ele se apaixonou pela própria irmã. E essa paixão foi avassaladora, a tal ponto que ele se angustia. O versículo número 2 diz isso. Ele vive períodos difíceis, e o texto diz que ele ficou tão angustiado, não porque ele não queria, mas porque ele estava querendo essa relação com a irmã, e não podia, que o texto nos diz que ele chegou a adoecer, mais ou menos. Ele teve uma espécie de depressão por amor, uma paixonite aguda. Os adolescentes sabem o que eu estou falando. Ele ficou louco por essa moça. O problema é, ela é irmã dele. Ela é irmã dele. Ela é irmã de Absalão. Eles não podem. Mas ele tinha um amigo que era terrível, versículo de número 3, um homem sagaz chamado Jonadab, com as mesmas qualidades da serpente lá no Jardim do Éden. Um homem com as mesmas características, sagacidade. Ele então teve uma ideia e disse: faça o seguinte, finja que você está doente, mande dizer para Davi, dizendo: olha, eu estou doente, estou com fastio, não consigo comer, não gosto de nada, nada faz sentido para mim, peguei Covid, não sinto gosto, não é? Estou ruim, eu preciso de alguma coisa para comer, mas veja só, Tamar sabe cozinhar, pede para que ela venha. E no versículo 6 ele pede justamente isso, que ela venha, porque eu estou doente, e eu preciso comer alguma coisa. Peça que a minha irmã então venha e prepare 2 bolos. Na verdade, era para uma espécie de pão, e o texto faz questão de dizer que era uma espécie de formato de coração, para que ela viesse fazer esses bolinhos para ele comer. E a coitada veio. Ela veio por amor ao seu irmão e por amor ao seu pai que tinha pedido isso. Ela veio e cozinhou para ele, veio e apresentou para ele a comida.
Só que, meus irmãos, na sua loucura, o texto nos diz que quando ela vai entregar a comida para ele, ele se lança sobre ela e diz no versículo 11: vem, deita-te comigo, minha irmã. O que ele tinha, na verdade, era uma segunda intenção. Ele estava louco de paixão por ela, e por isso ele avança sobre a própria irmã, dizendo: venha e se deite comigo. Venha e se deite comigo. Ela diz: não faça isso, meu irmão, isso é uma loucura. Versículo número 12. Não me force a essa situação. Não faça uma loucura, porque isso em Israel é proibido. Isso vai ser a minha vergonha. Versículo número 13. E para onde eu iria depois disso? Se eu me deitar com você, você que é meu irmão, nós seríamos considerados loucos em Israel. Não é possível, porque isso era proibido, e realmente isso era proibido. A lei do Senhor dizia que não podia haver nenhum tipo de relação incestuosa dentro de Israel, e isso era uma relação incestuosa. E como ela se recusou a se deitar com ele, e como ela se recusou a cometer essa loucura com ele, versículo número 14, o texto diz que ele a forçou. Como ela não quis, ele pegou a força, forçou e deitou-se com ela. Meus irmãos, o confiável estuprou a própria irmã. Isso é terrível, porque o que ele tinha? Na verdade, ele tinha paixonite. E depois de cometer o ato, o texto nos diz que ele sentiu aversão por ela, versículo 15. Sentiu grande aversão por ela. E essa aversão que ele sentiu por ela era na mesma proporção do amor que ele tinha por ela. Ele inverteu totalmente o sentimento, desprezou, expulsou ela da tenda, mandou ela embora. Queridos, que coisa terrível, quando o texto nos mostra que agora nós temos uma desgraça dentro da família de Davi, e uma desgraça de proporções imensas. Davi tem uma filha que foi violentada, e as leis do Antigo Testamento eram muito sérias com relação à violência sexual. O estuprador não tinha negócio de castração química, coisa do tipo que a gente acha que é um... Não, naquela época o estuprador deveria morrer. Ele deveria morrer. Ele não deveria ser poupado dentro de Israel. Ele violentou uma moça virgem. Foi isso que ele fez. Davi deveria ter se levantado e cumprido Levítico capítulo 18 e punido Aminon com rigor, com força, para mostrar em Israel que não importa se aquele era o filho primogênito de Davi, não importa se aquele era o homem que deveria assumir o reino final, se ele cometeu um ato tão terrível de cometer um estupro e contra a própria irmã, ele deveria ser punido. Davi ficou com raiva, versículo 21, muita raiva. O texto nos diz que, ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Você pode pensar assim: ele vai resolver alguma coisa? Não, ele não fez absolutamente nada. O problema é que no versículo número 21, na versão grega do Antigo Testamento, tem o seguinte comentário: mas não quis afligir o espírito de Aminon, seu filho, porque o amava por ser o seu primogênito. Por que Davi não fez nada? Davi não fez nada porque ele nunca tinha feito nada a Aminon. Ele nunca tinha repreendido Aminon. Ele nunca tinha impedido Aminon de ter o que queria. Durante toda a vida, a ideia é de que Aminon sempre teve todos os seus gostos praticados. Tudo que ele quis, sempre teve na mão. Ele era filho do rei, ele era o primogênito, era o queridinho da casa. Ele era o menininho que iria ser o reizinho. E como reizinho ele foi tratado a vida inteira. Ele nunca recebeu não. Tudo o que ele quis esteve sempre na sua mão. E por quê? Porque Davi amava muito o seu filho. Porque Davi gostava muito do seu filho e não queria ver o seu filho triste. Queridos, a coisa que mais ilumina o nosso dia é ver o sorriso dos nossos filhos. Que coisa boa é ver quando a gente dá alguma coisa para eles e eles abrem esse sorrisão. Ah, como é bom, é uma festa, fica tudo bonito. Só que a gente fica viciado nesse negócio. A gente fica viciado em sorriso de filho e acha que a nossa vida é o tempo inteiro fazer com que eles estejam sorrindo, porque lágrima de filho dói profundamente no coração. Um filho triste rasga a nossa alma no meio, mas por causa do amor que nós temos para os nossos filhos, nós deixamos de disciplinar os nossos filhos, nós damos tudo o que eles querem, e o que é que eles se tornam? Inconsequentes. Eles não conseguem ver as consequências dos seus próprios atos, porque
Porque no final das contas, eles sempre tiveram tudo. E como eles sempre tiveram tudo, eles sempre vão querer tudo. Mas às vezes, eles não têm como ter aquilo que eles querem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Seu filho não vai ter um patrão que é um pai e uma mãe feito você. Ele vai querer ter a mesma vida que tem em casa, no trabalho. E adivinha o que vai acontecer? Ele vai ser demitido. Ele vai ficar mudando de emprego o tempo inteiro, porque ele vai ficar procurando um patrão, um pai feito você. E ele vai passar a vida inteira sem medir consequências dos seus atos. Ele vai fazer besteira esperando que você resolva o problema, porque todas as vezes que ele caiu, você o levantou. Porque todas as vezes que ele relou o joelho, você foi lá, passou a mão e passou um remedinho. Porque todas as vezes que ele fez alguma besteira, você estava lá para resolver a besteira que ele fez. E porque ele nunca teve consequências claras dos pecados e dos erros que ele cometeu, ele não tem nenhum tipo de consciência das consequências que os seus atos podem provocar no mundo. A ausência de disciplina leva a filhos inconsequentes. Por falta de disciplina para com Aminon, ele achou que podia forçar a própria irmã e ter relações com elas. Mas, meus irmãos, quando nós não exercitamos a disciplina, quando nós não dizemos não para os nossos filhos e geramos esse tipo de filho inconsequente, o resultado é sofrimento para a família toda, é desgraça para todos os lados, porque agora tem uma moça que está envergonhada e violentada e que nunca vai casar. Nós temos um filho que não tem nenhuma preocupação com o futuro, e nós temos uma família que será destruída logo em seguida. O que nos leva, meus irmãos, a um segundo aspecto aqui no texto, o segundo perigo. Os perigos de negligenciar a disciplina. O primeiro perigo, criar filhos inconsequentes. Aminon. O segundo perigo, criar filhos revoltados. Absalão. Olha aí, versículo 23 do capítulo 13. 2 anos se passaram. 2 anos. O que acontece, meus irmãos, é que Absalão estava esperando uma solução. Olha o versículo 22 do capítulo número 13. Porém, Absalão não falou com Aminon nem mal nem bem, porque odiava Aminon por ter este forçado a Tamar, sua irmã. Absalão agora guarda no seu coração o ódio. Mas olha só que coisa. Absalão, esse menino, o nome dele significa literalmente o pai da paz. Aquele que deveria produzir paz. Mas a primeira informação que nós temos de Absalão depois do seu nascimento é que Absalão é um homem que guarda em seu coração ódio. Ele odeia o seu irmão. E ele espera que o pai tome uma providência. De alguma forma, Absalão é submisso ao pai. De alguma forma, ele entende que quem tem que resolver o problema é o pai. Era Davi que, com base em Levítico 18, deveria executar Aminon. Ele sabe disso. E ele espera que Davi tome uma resolução de disciplina quanto ao filho que cometeu um crime por 2 anos. E o que aconteceu é que, da mesma forma como Davi criava Aminon, Davi criou Absalão. E da mesma maneira, também sem muita orientação. E o que aconteceu foi que, depois de 2 anos esperando, Absalão resolveu que ia tomar uma providência com relação a isso. E o que é que ele fez? Versículo de número 24 em diante, diz que ele aproveitou o período da tosquia. E era uma festa muito grande, era uma festa especial. E Absalão era conhecido por essa festa. Essa festa era tão especial que nessa festa ele cortava o cabelo. E era uma coisa fora de série. Ele cortava o cabelo e dava pelo menos uns 2,5 kg de cabelo. Ele tinha um cabelão bonito. Era um rapaz muito bonito. E o texto nos diz que ele então teve um plano. Vou fazer a festa e vou chamar o meu irmão. Versículo número 26. Meu pai, venha para a festa. Mas se o senhor não quiser vir, manda Aminon, meu irmão. Porque eu queria que ele estivesse aqui comigo para comemorar. Mas o plano de Absalão era diferente. O texto nos diz que o plano de Absalão era matar o irmão. Versículo número 28. Ele orienta dizendo assim: Absalão deu ordens aos seus moços, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, quando ele já estiver bêbado, e eu vos disser, feri Aminon, então o matareis. Não temais, pois não sou eu quem vos ordena,
sede fortes e valentes. Eles: vamos embebedar Amnon e vamos matar Amnon. E foi isso que ele fez. Da mesma forma como Amnon, de forma traiçoeira, chamou a irmã para uma festa, para comer bolo, ele também chamou o irmão para uma festa, para comer carne. E enquanto o irmão bebia, o texto nos diz que ele matou o próprio irmão à traição. O pai da paz assassinou o próprio irmão. E quando Davi soube disso, versículo número 30, Davi ficou triste demais. O texto nos diz que ele rasgou as vestes, no versículo de número 31, lançou por terra, todos vieram juntos. Jonadab tentou ajeitar o negócio no versículo número 33, diz assim, 32, disse assim: não matou mais ninguém não, ele só matou a Amnon, foi só Amnon. Mas isso não servia de consolo, porque afinal de contas isso era um plano antigo. Olha o final do versículo 32, diz assim: Amnon foi morto porque justamente Absalão mostrava pela sua cara, há 2 anos atrás, que ia matar o irmão, porque ele ficou com ódio do irmão por ter estuprado a própria irmã. Eles choraram profundamente no versículo 36. Davi agora perdeu o seu primogênito, o herdeiro ao trono acabou de morrer. Davi chora amargamente. Vejam, meus queridos, a ausência de disciplina em casa leva pais a chorarem amargamente. Você pode pensar assim: então está resolvido. Não está resolvido, justamente porque o que aconteceu é que Absalão fugiu. Absalão foi então para a terra do avô dele, para a região da Síria. Ele era neto de um rei. Ele foge para lá, se esconde para lá, fica um tempo escondido por lá. Ele não quer encontrar Davi porque ele teme que Davi se vingue e mate a ele. Vejam que coisa, que tipo de relação agora. Um pai e um filho que não conseguem se organizar, não conseguem se resolver. Até que no capítulo número 14, Joabe tem uma ideia fantástica de como resolver esse problema. Já se passou algum tempo e o que acontece é que Joabe inventa uma história com uma mulher, ele contrata uma atriz para tentar resolver a pendenga entre Davi e Absalão. Ela conta toda uma história dizendo que tinha 2 filhos, que um dos filhos matou o outro e que agora todo mundo quer matar o filho, só que eu vou ficar sem os 2. E o que é que eu faço? Vou ficar sem os 2? Porque um matou o outro, e Davi: não, vejam só, não vamos fazer assim, eu vou proteger você. E no final ela diz: e por que é que o Senhor está fazendo isso com seu filho? Então, por conta disso, o texto nos diz que ele autoriza Joabe a trazer o filho, no versículo número 23, traga de volta. Só que Joabe trouxe de Jesus a Absalão para Jerusalém, ele voltou para casa, mas olha a condição do versículo 24, olha a condição. Disse o rei: torne para sua casa e não veja a minha face. Ok, que ele volte para Jerusalém, não vou matá-lo, não. Mas eu não quero ver ele pintado de ouro. Eu não quero ver ele na minha frente. Um pai que, ao invés de sentar e conversar com o filho, disciplinar o filho, tentar resolver o problema, foi um pai que se intrigou com o filho. Não quero conversa com ele, não. Deixa ele lá e o que está resolvido o problema, sem nenhum problema. Ele volta para Jerusalém, mas eu não quero conversa nenhuma com ele. Mas não é assim que funciona. O que acontece, meus irmãos, é que Absalão, e isso aqui eu acho fantástico, olha o versículo 25. Uma pausa para dizer quem é Absalão. Em todo Israel, ele era tão celebrado pela sua beleza, era bonito, porque da ponta do pé até o fio da cabeça dele, o homem era sem defeito. Bonito, um homem bonito. Mas só que se passaram de novo, versículo 28, mais 2 anos, e Davi intrigado com o filho. Não chamou para conversar, não chamou para resolver a pendenga, não chamou para disciplinar, exortar, instruir, para nada. Davi não quer olhar para Absalão. Até que, de novo, tem uma tentativa de Joabe de juntar os 2. E eles tentam, porque Absalão queria conversar com o pai. Absalão queria falar com o pai, pediu para Joabe vir uma vez e Joabe não veio. Ele chamou Joabe de novo, dizendo: Joabe, eu quero que você intermedie uma audiência minha com meu pai. Joabe não veio. A situação ficou tão difícil, ele queria tanto ver o pai, que ele tocou fogo na roça de Joabe. Aí quando ele tocou fogo na roça de Joabe disse: que é isso, rapaz, queimou minha roça? Aí ele fez: você não vinha? Aí a roça queimada agora veio, agora eu quero uma audiência com meu pai. Joabe consegue uma audiência
Porque ele diz, faz 2 anos que eu vim para cá, mas que sentido faz eu morar em Jerusalém? 2 anos eu estou em Jerusalém, mas meu pai não me encontra, meu pai não conversa comigo, eu queria só conversar com ele. Joabe então ajeitou, versículo 33, Absalão foi até a presença de Davi, chegando na presença de Davi, ele se inclinou com o rosto em terra, diante do rei, e o que é que Davi faz? Dá um beijo em Absalão, e só. Foi tudo que ele fez. Ele não dirigiu uma palavra para o filho, ele não disse nada para o filho, ele simplesmente deu um beijo e saiu. Foi tudo que Davi fez. O que Absalão procurava? Uma disciplina qualquer? Oxe, fale, xingue, reclame, diga alguma coisa, me dê uma bronca, pelo menos isso, diga alguma coisa, resolva alguma coisa, tome alguma atitude com relação à nossa família, que me mate, disse ele lá em cima, que ele me mate, versículo de número 32, mas não importa, contanto que ele faça alguma coisa para mim, contanto que ele seja o meu pai, é isso que ele queria que Davi fosse o pai dele. Se a decisão de Davi fosse mate, porque você matou Aminon, ele se submetia, ele dizia, eu quero um pai, mas Davi não quer ser pai de Absalão. Davi não quer, mesmo amando o filho. Naquele dia, Absalão mudou. Absalão saiu da frente de Davi, em silêncio, mas planejando matar o próprio pai agora. No capítulo número 15, ele inicia uma empreitada contra Davi. Ele morava em Jerusalém, e ele ficava na entrada da cidade. Todo mundo que chegava, e era muita gente que chegava para Jerusalém para procurar o rei, mas era um rei só, para julgar todas as causas de Israel, não dava. E ele sentado, o texto nos diz que porque ele era bonitão, simpático, um homem especial, sentava e todo mundo que chegava dizia, por que você está procurando meu pai? Ah, não, é porque fulano roubou minha ovelha, eu estou querendo recuperar. Ele diz, rapaz, eu entendo você, se eu fosse rei em Israel, eu resolvi isso aqui, rapidinho. Mas é muita injustiça que a gente vê aqui, né? É triste, mas não sou eu o rei. E o texto nos diz, no versículo número 6 do capítulo 15, que aos poucos Absalão ia furtando, roubando o coração dos homens de Israel. Aos poucos ele foi conquistando o povo. Como? Dizendo, meu pai é um rei incompetente. Se eu fosse rei, eu resolvi o problema de vocês. Até que um dia ele toma um pequeno exército, vai justamente para Hebrom, no versículo de número 10, e na cidade de Hebrom, onde Davi foi ungido rei sobre Judá, ele resolve, juntando muita gente lá, com um pequeno exército, dizendo, quando tocarem as trombetas, vocês vão gritar, Absalão é o rei, Absalão é o rei, e eu serei decretado rei em Hebrom, no mesmo lugar onde meu pai foi declarado rei por Israel. Eu vou para o mesmo lugar. Ele então toma Hebrom e inicia uma empreitada contra Jerusalém, avança sobre a cidade, e no final das contas o próprio Davi entende que não consegue mais, porque todo o povo ficou do lado de Absalão, o rei bonitão, o rei legal, que cuida de todo mundo. Daí, versículo 14, o texto nos diz que Davi resolve fugir. Ele diz, levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. O filho invadiu a cidade para matar o próprio pai, e o pai teve que fugir de noite, com os pés descalços, passando por dentro do Jardim das Oliveiras, cantando, orando ao Senhor por misericórdia, dizendo que não ia conseguir dormir à noite, fugindo do pai. Para trás ficaram 10 moças, que serviam de concubinas para Davi, versículo de número 16, e o que é que aconteceu? É que essas moças que ficaram para trás foram violentadas por Absalão. Ele pegou essas moças, fez uma tenda no centro de Jerusalém e fez sexo com todas elas na frente de todo mundo, para que todos soubessem que ele era o rei agora e não mais Davi. Que tristeza, meus irmãos, porque a batalha ficou ainda mais renhida e andou muito mais à frente, a ponto que quando nós chegamos no capítulo número 18, o exército de Davi era muito bem comandado
e ele tinha Joabe à frente. Joabe era diferenciado em matéria de exército. Eles encurralaram no bosque de Efraim, versículo número 6 do capítulo 18. Encurralaram de forma que eles começaram a fugir. Absalão, no versículo número 9, fugiu montado no seu mulo, mas aí a grande beleza de Absalão foi o que o traiu. O texto nos diz que ele, passando por debaixo de um carvalho, o cabelão dele, black power que ele tinha, lembra? Esse foi o problema dele. O texto nos diz que ele ficou pendurado. Quando ele vinha com o cavalo, o cabelo enganchou nos galhos do carvalho, o mulo passou reto e ele ficou de pendurado. A ordem de Davi era: prendam Absalão, mas Joabe não costuma cumprir ordens de Davi. E o texto nos diz que Joabe, versículo número 14, atravessou o coração de Absalão com 3 flechas, com 3 dardos, enquanto ele ainda estava pendurado. Mataram e feriram Absalão. E o que Davi pode fazer? Davi chora amargamente a morte de Absalão, no versículo número 33, dizendo: comovido, subiu até a sala que estava acima da porta e chorou, e andando dizia: meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Que dor, meus irmãos, que dor, porque Davi não tomou providências em ser pai de Absalão, porque ele não disciplinou o seu filho. Ele agora precisa chorar a morte do filho, e ele chora como desesperado, andando para um lado e para o outro, com as mãos na cabeça. Ele amava Absalão, ele gostava demais desse menino, era uma beleza só, era um menino bonito, ele deu um nome fantástico para ele, mas ele não disciplinou, ele não cuidou de disciplinar, ele não cuidou de exortar, ele não cuidou de amparar Absalão como Absalão precisava, e agora ele precisa chorar a morte de Absalão, e chorar amargamente. Quando não há disciplina, quando não há conversa, quando não há exortação, a rebeldia se instaura. Porque quando os nossos filhos não veem as regras sendo bem estabelecidas dentro de casa, e essas regras sendo cumpridas por todos dentro de casa, eles ficam revoltados. E a revolta de um filho por falta de disciplina é a destruição da família toda. É a destruição da família toda. Acabou-se a vida de Absalão. Davi entra numa tristeza profunda. Isso vai impactar Davi de uma forma terrível, a tal ponto que nos leva ao terceiro filho de Davi, que nos é apresentado aqui. Os perigos de negligenciarmos a disciplina. Primeiro, nós criamos filhos inconsequentes, Aminon. Segundo, nós criamos filhos revoltados, Absalão. Terceiro, nós criamos filhos mimados, Adonias. Adonias era o ponta de rama, o mais novinho. Ele era o bonitinho da casa. Sabe como é? E por isso o nome dele é especial. O nome dele vem de Adonai, o Senhor. Então, provavelmente significa Jeová é o Senhor, ou significa grande é o Senhor. É um nome bonito. Veja como Davi sabia escolher os nomes. Nomes fantásticos. Esse rapaz, meus irmãos, tinha tudo para dar certo. Até que, 1 Reis, capítulo de número 1. O que acontece, meus irmãos, que Davi já não era mais um jovem. Pelo contrário, Davi já estava bem velhinho no capítulo número 1 de 1 Reis. Ele já estava tão velho, meus irmãos, mas tão velho, que ele nem tinha forças mais para nada. O texto nos diz, no versículo 1, que ele não conseguia mais nem se aquecer à noite, de velhice. E então resolveram tentar dar uma mãozinha para Davi. Lembre, o pecado de Davi foi mulheres. Ele já tinha um bocado lá em Hebron, arranjou outras depois, e ainda tirou a mulher do outro, que foi a Betseba. Então, o problema de Davi era com mulheres. Eles sabiam disso. Queriam esquentar Davi de alguma maneira. Então, o que é que pensaram? Vamos arranjar uma moça nova para ele. E então, o versículo de número 2, disseram: vamos encontrar uma jovem donzela, bonita, que seja formosa, para dormir com o rei. E aí o rei, quando vê a moça bonita, vai se animar e vai ficar aquecido durante a noite. Vai poder dormir com ela. Procuraram uma moça e encontraram uma moça chamada Abisag, no versículo número 3, uma sunamita, uma moça bonita. O
texto diz que ela era de sobremaneira formosa, versículo número 4. Ela veio cuidar de Davi, era muito cuidadosa com Davi. Ela tinha o quê? 15, 16 anos, era muito jovem, veio cuidar do velhinho chamado Davi. Ela só virou ser cuidadora mesmo. Porque no versículo 4 diz que o rei não a possuiu. Davi não tem mais nem forças para isso. Davi está acabado. Ele não tem força mais para nada, nem para se aquecer. Encontraram uma moça para ele, ele também não tem mais gosto por isso. Ele está com a moça, mas não a possuiu. Então ela era casada com ele, mas ainda era virgem. Aparece então a história de Adonias no versículo 5. Eu quero que você preste atenção, meus irmãos, que olha o que é que Adonias diz no versículo 5. Ele diz assim: então Adonias, filho de Ragite, se exaltou e disse: eu reinarei. Ele fez umas contas bem rápidas, assim. Quem deveria reinar? Aminon, morto. Quem deveria em segundo lugar? Absalão, morto. Quem sobrou? Eu. Conta fácil. Ele diz: eu vou reinar. O problema é que Davi, coitado, já está mais para lá do que para cá, está com o pé na cova. Ele pensou: eu vou fazer isso logo agora, eu não vou ficar esperando mais tarde não, vou resolver logo o problema. Acontece que Davi tinha feito uma promessa e ele sabia de qual era a promessa. Davi tinha prometido a Betseba que o filho dela ia ser rei sobre Israel. Ele tinha feito essa promessa, e o filho de Betseba foi justamente Salomão. Mas o que Adonias está querendo fazer aqui? Esse que é o grande diante do Senhor, está querendo passar a perna no pai velho. Ele então junta um pequeno exército. Olha o tamanho que ridículo. Ele não tem nem sequer capacidade de planejar o negócio direito. 50 homens. Vejam, ele quer tomar o reino. Absalão conseguiu, por quê? Ganhou Israel inteiro na conversa. Esse aqui, 50 homens é o suficiente. Ele é um pequeno, ele é mesquinho, ele é ridículo. Ele deveria ser um grande diante do Senhor, mas ele não é ninguém. Ele tem sonhos grandes, mas não consegue realizar nada. Por quê? Ele acha que ele é especial, mas no final ele não consegue realizar nada. Ele é um mimado. Ele é um mimado. Ele junta um pequeno exército. O que leva esse rapaz a achar que com 50 homens iriam conquistar um reino? É porque ele passou a vida inteira dizendo: você é um herói, você é especial, meu filho, você é lindo, você é um vencedor e tal. Aí o menino não sabe dar um prego na barra de sabão, mas vai ser um vencedor. Todos os nossos filhos pequenos hoje vão ser ricos, já notaram isso? Todos eles vão ser ricos. Aí você pergunta: como? Eu vou ser gamer, eu vou fazer vídeo no YouTube. Antigamente todos eles queriam jogar futebol, não é? Lembram? Agora não, eu vou fazer vídeo no YouTube. Eles têm certeza absoluta que serão milionários. Eles não sabem como, mas eles vão ser. Eles não sabem como porque eles são mimados. Olha o versículo de número 6 aí. Jamais seu pai o contrariou. Vocês já viram isso aqui alguma vez na vida de Davi? Ele fez isso com Aminon. Ele fez isso com Absalão. Ele ainda está repetindo a mesma estratégia com Adonias, a mesma coisa. Jamais o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Ele nunca deu uma bronca em Adonias. Ele nunca reclamou porque Adonias está fazendo a coisa errada. Ele sempre mimou Adonias. Por que ele fez isso? Versículo número 6. Porque ele era bonito de aparência. É muito fofo o menino, não é? E o que mais nós temos hoje são pais corujas. E porque são pais corujas, todos os seus filhos são os mais lindos do mundo, menino mais inteligente do colégio. É tanto que quando eles vão fazer uma apresentaçãozinha, o menino levanta o braço, não é? Era assim que Davi fazia, nunca disse um não. E também porque ele nasceu depois de Absalão, coração doído, porque perdeu 2 filhos já. Mas ele repete o mesmo erro de antes. E ele se juntou com sacerdotes, se juntou com comandantes, se organizou para tomar o reino. Acontece que Betseba e Natã, o profeta Natã, foram sábios, a partir do versículo 11. Quando Betseba soube que
Adonias estava se organizando. O texto nos diz que ela correu para Davi e disse: você não está sabendo que Adonias está reinando em Israel? Você não está sabendo disso? E, queridos, aí eu vejo um negócio interessante, porque no final das contas, ao apresentar-se a Davi, o rei que era velho, no versículo 15, olha aí o texto assim, o rei já era muito velho, e Abisag a servia, mas quando ele sabe do que está acontecendo, de repente Davi muda completamente, porque o que está em jogo é o futuro de Israel. Ele não tem força mais para nada, mas no que diz respeito a proteger Israel, ele ainda é um guerreiro. E esse velho do nada se levanta, organiza uma coroação, convoca exércitos, junta todo mundo em Jerusalém e consagra Salomão como rei, a partir do versículo número 32. Do nada, Davi vira um monstro, se levanta e transforma Salomão num rei. Mas o que faz um filho mimado quando descobre que o negócio ficou complicado para o lado dele? Chora feito uma menininha. Versículo número 41. Adonias e todos os convidados que com ele estavam o ouviram, e quando acabaram de comer, também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disseram: o que significa o ruído e esse alvoroço? Responde Jonatas no versículo 43, Adonias: pelo contrário, nosso senhor rei Davi constituiu o rei Salomão. Acabou-se o sonho, você não vai ser rei coisíssima nenhuma. Davi já escolheu o rei e Salomão já é o rei. O que acontece quando você tem um irmão que trai o rei? Ele morre. Porque naquela época era fácil resolver o problema de oposição. Não ficava esperando o STF. Você matava todo mundo, estava resolvido. Ficava um partido só. Nesse dia, nesse instante, Adonias tem uma faca no seu pescoço. Vai morrer. Ele sabe que vai morrer. E o que é que ele faz? Ele corre e, assustado, se agarra às pontas do altar, no versículo 50, porque ele sabe que vai morrer. Ele diz: Salomão está no trono, versículo 43, 46, ele vai me matar, e todos os que estiverem comigo, ele vai trucidar todo mundo que estiver no seu caminho. Ele se agarra às pontas do altar, porque a ordem do Senhor era: quem estiver agarrado nas pontas do altar, não pode morrer, o Senhor está o protegendo, ele sabe disso, ele foge então, para não morrer. É isso que meninos mimados fazem quando sabem que vão apanhar. Correm para tentar se esconder. Salomão sabe o que significa se agarrar às pontas do altar. Ele não é louco de matar alguém que vai se agarrar nas pontas do altar, porque essa pessoa buscou refúgio no Senhor, e o Senhor não iria perdoar quem fosse assassinado e depois de ter buscado refúgio nele. Salomão resolve que não vai matar. Você pensa assim: que bom, né? Finalmente escapou alguém nessa história. Até que no versículo 13, Adonias tem uma ideia. Então veio Adonias, filho de Ragite, e procurou Bet-seba. Do jeito da serpente no deserto, ele procurou uma mulher. E o que é que ele quer? Ele fez: veja só, sou solteiro, eu queria me casar. E tem uma moça aqui que eu me engraço dela. Quem é a moça? É uma moça ali, chamada Ragite. Aquela que foi dada para o meu pai. Mas que meu pai, coitado de velho, nunca... Então, eu queria casar com ela. Coitada de Bet-seba, resolveu que ia se dar uma de Santo Antônio. Eles fazem o seguinte: pede para Salomão me dar a mão de Ragite em casamento. Eu quero me casar com aquela moça. Nada sem segundas intenções. Na verdade, ele tinha segundas intenções. Porque, se vocês estão lembrados, quando Absalão deitou-se com as concubinas do pai, ele estava tomando a posse do reino. E o que ele estava planejando é que, quando ele casasse com a concubina do pai, ele estava dizendo para todo o reino que o herdeiro do trono era realmente ele, e que Salomão estava roubando o direito dele, porque ele, como filho de Davi e casado com a mulher de Davi, ele era que tinha direito a ser rei. Coitada de Bet-seba, enganada, coitada, foi procurar Salomão. No versículo de número 17, ele diz assim: peço que fale ao rei Salomão, que não te recusará. Ou seja, você é mulher pedindo,
A mãe dele pedindo, eu quero Abisag, a sunamita. Mas Salomão responde no versículo 22. Salomão entendeu e diz assim para Betseba: por que pedes Abisag, a sunamita, para Adonias? O problema, minha mãe, não é casamento. Lembrem-se, Salomão já é rei, já é o homem mais sábio do mundo, não vai cair numa armadilha besta dessa. Diz, opa, peraí, como é que a senhora vem pedir para eu dar Abisag para casar com Adonias? Eu falei, mãe, pede logo o reino para ele, olha o versículo 22. Pede também para ele o reino, porque ele é o meu irmão mais velho, porque também pede para Abiatar, então, o sacerdote, para Joabe, filho de Jesuia. Salomão já estava antenado e já sabia todos os traidores de Jerusalém, já sabia tudo na mão. Ele sabia o que estava sendo tramado, ele já sabia a trama traiçoeira e covarde, como um rato de Adonias, por debaixo dos panos, tentando passar a perna em Salomão. O que aconteceu? Versículo 23. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: Deus me faça o que lhe aprouver, se não falou Adonias estas palavras contra a sua vida. Agora, pois, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu, e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e me edificou casa, como tinha dito, hoje morrerá Adonias. E não só morreu Adonias, e Salomão enviou a Benaia, filho de Joiada, e este se arremeteu e matou Adonias, e não só matou Adonias, ele expulsou Abiatar, o sacerdote, e também matou a Joabe, e assim por diante. Mandou matar todos os traidores do reino. Queridos, um menino mimado por Davi, tentou passar a perna em todo mundo, porque ele achou que todo mundo era besta, que nem o pai dele era com ele. Porque ele achou que conseguiria levar todo mundo na conversa, do jeito que ele levava o pai. Porque o pai nunca disse não para ele, porque Davi nunca o contrariou. Esse menino achou que podia ganhar o mundo sendo um porqueirinha. Ele achou porque o nome dele era grandioso, que ele também era grandioso, mas por falta de disciplina, ele não passava de um moleque traiçoeiro, tramando planos de criança. Morreu feito um estúpido, achando que poderia ganhar de Salomão. Queridos, só desgraça, notaram? Só destruição. Eu preciso compreender isso. Queridos, a Escritura nos diz que nós somos os filhos de Deus, e nós nos espelhamos nele na criação de filhos. E ele sabe o que é ter um filho bom. Jesus Cristo é elogiado pelo Pai justamente nesse sentido. Veja que coisa bonita, o Pai diz para Jesus: esse é o meu filho amado, em quem minha alma se compraz. Ele diz: esse é o meu filho, eu tenho orgulho dele. Ele é um cara fantástico. Ele nunca me desobedeceu. Ele é alguém que está sempre comigo. Cristo é o exemplo perfeito de filho. Deus é o exemplo perfeito de pai. Mas quando Jesus nos ensinou a nossa relação com Deus, Ele nos ensinou que nossa relação com Ele é uma relação de pai para filho. De maneira que nós nos relacionamos com o Senhor enquanto pai. E nos relacionamos com nossos filhos nos modelos de Deus se relacionando conosco. Porque nós não somos flor que se cheire. Nesse sentido, meus irmãos, o texto que nós lemos hoje à noite de Hebreus, o Senhor nos mostra exatamente a forma como Deus se relaciona conosco. Ao contrário de Davi, que não exerceu disciplina, ao contrário de Davi, que fugiu da disciplina, o que a Escritura nos ensina é que Deus realmente nos disciplina, que a apresentação do amor de Deus para conosco não é dando tudo o que a gente pede. A apresentação de Deus, do amor de Deus para conosco, é nos disciplinando, porque Deus disciplina o filho a que Ele ama. Por que Ele nos disciplina? O texto de Hebreus nos diz que Ele nos disciplina porque Ele quer que nós sejamos santos, Ele quer que sejamos parecidos com Ele. É esse o alvo dos pais, que os seus filhos tenham os mesmos pontos de caráter que Ele, que tenham os mesmos pontos positivos que Ele. Nós queremos imprimir em nossos filhos a nossa moral, a nossa ética, é isso que nós queremos fazer, mas sem disciplina isso é impossível. Sem disciplina, meus irmãos, isso é impossível. Por quê? Porque no final das contas, a estutícia está ligada ao coração da criança, diz
Salomão, no capítulo 22, versículo 15 de Provérbios. Mas ele diz uma regra bem interessante, ele diz assim, ok, a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Eles têm um remédio para gênio ruim. Tem um remédio para menino ruim. E o remédio para menino ruim é um pai que realmente o ame. E a forma de amar os filhos, meus irmãos, é exatamente mantendo os seus filhos sob disciplina. Provérbios capítulo 13, versículo 24. O que retém a vara aborrece o filho, mas o que o ama cedo o disciplina. A disciplina dos filhos, meus irmãos, é uma declaração bíblica de amor, de que você está preocupado com o futuro dele. E que momento você deve começar a disciplinar? No momento em que ele começar a pecar. Geralmente quando ele tem 2 dentinhos. A mãe, coitada, está lá dando de mamar ao bichinho. E o que é que ele faz? Morde. Morde. Aí John Piper é fantástico nisso. Ele diz que Deus criou ele já com os quartinhos bem redondinhos, bem cheinho, para você dar um tapa ali. Aí ele vai fazer uma correlação interessante. Interessante, a gente morde aqui, dói ali. Que interessante essa conexão, né? Mordeu, doeu. Opa, então eu não vou morder porque eu não quero doer. Disciplina para os filhos, como declaração de amor, como declaração de que eu estou preocupado com ele. Daí então, de novo Salomão, Provérbios 23, 13, não retire da criança a disciplina, pois se fustigares com vara, não morre não. Bichinho, morre não. Seu coração vai doer, vai. Você vai se sentir um monstro, vai. Você vai ficar angustiado, vai. Ele vai chorar e vai rasgar seu coração no meio, vai. Mas ou você faz isso, ou ele vai destruir a própria vida no final. A vara da disciplina dá sabedoria, Provérbios 29, 15. Mas a criança entrega a si mesmo, vem a envergonhar a sua mãe. Ah, pastor, isso é coisa do Antigo Testamento, que é super nani. Em Efésios capítulo 6, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, ou seja, não fique sendo um chato de galocha, 24 horas por dia reclamando com ele. Ele precisa saber que ele acerta também. Ele precisa saber que quando ele andar no caminho certo que você ensinou, elogie. Mas criai-os na disciplina do Senhor. Não provoque seu filho a ira, mas crie seu filho na disciplina do Senhor. Mantenham debaixo das regras, porque o nosso Deus nos ensinou isso. O Senhor nos ensinou isso. É assim que Ele lida conosco. Ele mostra o seu amor nos disciplinando. Nós mostraremos o nosso amor para com os nossos filhos também disciplinando. Porque quando nós não fazemos isso, nós trazemos destruição sobre as nossas famílias. Nós trazemos choro para nós e para eles depois. Porque mais cedo ou mais tarde eles vão repetir esses erros na vida. Eles vão repetir nos outros. Eles vão destruir a própria vida. E se escapar, e se não morrer no caminho, ele vai no final das contas destruir a própria vida e a vida de mulheres, a vida de crianças, a vida de outras pessoas ao redor. Ele vai trazer uma desgraça por todo canto onde passar. Ele vai quebrar os mandamentos do Senhor que diz: honra teu pai e a tua mãe, que é o único mandamento com promessa para que vivas bem e vivas por muito tempo sobre a face da terra. Isso nos leva, meus irmãos, aqui a algumas lições que a gente precisa aprender. E é claro, eu vou começar pelos pais. A gente ama os nossos filhos. Botar nome neles foi uma festa e uma discussão. Porque você queria colocar o nome do jogador e sua esposa queria colocar o nome de santo. Mas foi uma discussão boa, porque cada um queria mostrar o tamanho do amor que tem pelo filho na hora de escolher o nome dele. Mas não ache que você fazer os gostos do seu filho fará do seu filho um herói, como você queria. Aprendam que, mesmo que seja doloroso para nós, mesmo que seja difícil para nós precisamos urgentemente disciplinar os nossos filhos. Nossos filhos não serão ninguém na vida se nós não formos aqueles que vão colocar uma regra na vida deles. Nós é que vamos impor os limites,
Nós vamos dar os limites, não os nossos limites que a gente inventou, mas os limites que nós buscamos na Escritura Sagrada, porque nós somos filhos de Deus, e o nosso Pai faz isso conosco. Nós não podemos deixar os nossos filhos entregues a si mesmos, andando nos próprios caminhos. Não, ele vai decidir, ele decide nada, você decide por ele. Você tem que resolver. Não existe situação privada na casa dos pais. Ah, mas ele está dentro do quarto dele. Não tem esse negócio não. Bota a porta dentro e entra. Não existe bolsa fechada de menino. Você abre a bolsa dele enquanto ele estiver dentro da sua casa. Não importa o guarda-roupa, quem abre é você. Você vasculha as roupas dele. Você confere tudo. Ele é seu filho. É sua obrigação discipliná-lo. Mas ele tem 18 anos. E daí? A baba pode bater no pé. Ele não vai deixar nunca de ser o seu filho, te deve obediência até o dia que você for vivo. E no dia que você morrer, ele deve obediência à memória sua. Como pais, não podemos ser pais frouxos, meus irmãos. O Senhor Deus não é pai frouxo para conosco. Pelo contrário, Ele cuida de nós e mostra o amor que tem para conosco, nos corrigindo quando nós erramos. Nós não podemos achar que somos pais melhores do que Deus. Nós não somos. Nós temos Deus como nosso exemplo. Nós vamos disciplinar os nossos filhos. Nós vamos conversar com eles. Nós vamos dar bronca nele. Nós vamos exortar. Nós vamos explicar o mundo. Nós vamos dizer para eles os caminhos que eles têm que andar. Nós vamos criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Então não se acanhe, não. Não se acanhe. Porque o mundo está querendo te dizer como é que se cria filhos. Mas Jesus sabe como cria filho. Deus Pai sabe como cria filho. Ele tem um filho perfeito. E Ele quer que nós sejamos perfeitos como Jesus é. E por isso Ele trabalha conosco. E aí vem filhos, que eu vi que a maioria está escondido lá em cima na galeria. Filhos. A gente tem uma mania estranha e esquisita de questionar a nossa paternidade quando a gente toma uma surra. Rapaz, eu apanho mais que mala véia para tirar mofo. Não pode ser meu pai, não. Tem que ser adotado para ser desse jeito. Não pode ser um negócio desse. Por que meu pai pega tanto no meu pé? Só pode. Ele me pegou numa lata de lixo. E se você tiver um irmão mais velho, ele confirma. Pode ter certeza. Se você tiver um irmão mais velho, ele vai dizer, eu vi ele pegando. Você vê na lata de lixo mesmo. Mas, meu querido, entenda uma coisa de uma vez por todas. O Senhor mandou, com todas as letras, você honrar o seu pai e a sua mãe. Não importa quantos anos você tenha, se você é casado ou não, se você já tem filhos, se você já tem neto, enquanto você tiver pais, você deve obediência a eles. E você deve se submeter às regras dele. Você não terá vida privada enquanto você tiver pai. Eles vão se meter em tudo. Eles não podem dizer nada para sua esposa, para o seu esposo quando você se casar, mas eles têm direito de dar uma bronca quando você não tratar bem sua esposa e seu esposo. Eles vão te instruir para o resto da sua vida, e eles são as pessoas que estão mais preocupadas com o seu bem-estar. Por isso, receba a disciplina e a admoestação do seu pai como bênção de Deus. Filhos, em tudo, sejam obedientes aos seus pais no Senhor. A menos que seu pai e a sua mãe dê uma ordem que vá contrária à vontade do Senhor, você obedece. Essas ordens parecem arbitrárias. O próprio texto de Hebreus nos diz isso. Às vezes parece que é para o nosso mal. Afinal de contas, que mal faz? Eu ia sair com meus amigos, ele me deu uma bronca e me mandou para casa e não me deixou ir. Eu já tenho 18 anos, eu posso decidir. Não, meu filho, você não tem a chave do seu apartamento ainda, a chave ainda é dele. Quem diz a hora de voltar para casa não é você, ainda é ele. Aprenda a obedecer o seu pai. Aprenda a obedecer a sua mãe. Isso não é pesado a você. Isso será pesado a você quando você viver uma vida de sofrimento por não ter aprendido a obedecê-lo. O que eles estão tentando fazer é te colocar num caminho de forma que você vai conseguir viver a vida dentro dos padrões do Senhor. Eles estão tentando te mostrar que aquele caminho, de repente, ele já andou. E ele sabe qual pedra você vai tropeçar. Ele consegue prever porque ele já viveu aquilo. Ele já viu muitas vezes aquilo acontecer. Ele sabe o que vai acontecer mais à frente. Então, acate a disciplina e a demonstração do seu pai. E quando teu pai te der uma bronca, ao invés de ir para o quarto, botar a música alta, ficar chorando e berrando e praguejando, ajoelhe-se e diga, Senhor, muito obrigado, porque eu tenho um pai que me ama. Porque ele podia ter feito Davi, me beijado e nem conversado comigo. Mas ele se preocupou, se desgastou. Ele está sofrendo como eu, mas ele está dizendo que me ama quando ele me dá essa bronca. E eu preciso aprender isso.
Mas me permitam aqui uma última lição. Se você, como filho de Deus, anda meio andando de banda assim, se você, como filho de Deus, anda meio distante dos caminhos do Senhor e anda meio desgarrado no processo, eu quero te lembrar que o Deus que te ama é o Deus que te disciplina. E da mesma forma como Ele requer de você obediência aos seus pais, e dos pais disciplina para os filhos, Ele executa isso conosco também. E se você de alguma forma está sob disciplina do Senhor, o que o Senhor está te mostrando é que Ele tem muito apreço e amor por você, não é o contrário. Se Ele tem te disciplinado, é porque Ele está querendo te trazer você de volta, porque Ele quer que você seja igualzinho a Ele. Ele quer que você tenha o mesmo andar que Ele, a mesma visão que Ele, a mesma linguagem que Ele. Ele quer que você ande nos mesmos formatos que Ele, de forma que Ele está te chamando hoje a aceitar a disciplina do Senhor. Por isso, faça as pazes com seu Pai hoje, restaure a comunhão que você tem com Deus, entenda que se Ele está cuidando de você, Ele é um Pai amoroso ao te disciplinar. Louve a Deus, porque Ele não te abandonou, Ele não te jogou para fora, Ele não te deixou como um filho ilegítimo, mas Ele te ama. Por isso, rogue ao Senhor hoje, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, sou um filho rebelde, preciso do Senhor me disciplinando de novo. Me ajude a ser igual ao Senhor, para que eu possa ouvir do Senhor: este é o meu filho amado, em quem minha alma se compraz. Meu filho vai ter nome de santo, dizia Renato Russo. Quero o nome mais bonito. Declaração de amor fantástica. Mas hoje nós vimos uma declaração muito maior de amor. Nós vimos os perigos que é não disciplinar os filhos, mas nós vimos como o Senhor quer nos amar, nos disciplinando e nos ensinar a amar os nossos filhos quando nos disciplinamos também. Que o Senhor nos ajude enquanto pais, nos ajude enquanto filhos, nos ajude enquanto servos filhos do Senhor. Amém.